E aí, pessoas, tudo bem? Deixa eu ver aqui, minha câmera tá cortando minha careca. Ainda nada não. Ó, vamos lá então. Ô, lindezas, agora vamos falar a respeito do sistema endócrino. Cai no vestibular? Pra caramba, velho! Beleza? Então, vamos lá, maninho. Vem cá com o tio William Lopes, o Calvo. Então, o sistema endócrino, ele controla o organismo, juntamente com o sistema nervoso, por meio de hormônios, beleza? Os hormônios, eles são substâncias que são produzidas e são lançadas no sangue e vão atingir todo o organismo, só que ele age somente sobre células-alvo, beleza? Por exemplo, você pegar um hormônio, deixa eu pensar aqui, o FSH, ele vai passar por todo o organismo, mas vai atuar na gônada. Beleza? Então, ele vai atuar somente nas células-alvo. Por exemplo, aqui, uma rota mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho uma célula endócrina. O que seria uma célula endócrina mesmo, meus lindos? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ó, o que é uma célula endócrina? Endo quer dizer dentro. Crinem quer dizer secreção. A célula endócrina, tá? Por isso que é chamado de sistema endócrino, porque as substâncias que são produzidas, elas serão lançadas dentro do vaso, beleza? Dentro do vaso sanguíneo, joia? Então, esse hormônio é lançado no vaso sanguíneo, olha só, ele é lançado no vaso sanguíneo, ele vai circular por todo o organismo, mas ele vai atuar sobre algumas células. Perfeito? Aí ele emite a resposta. Tudo bem? Ele emite a resposta. Então, por exemplo, você acabou de comer, beleza? Você vai liberar a insulina, vai fazer com que o açúcar do sangue passe para os tecidos, ou ainda passe para... fique armazenado no glicogênio. Fica armazenado no fígado na forma de glicogênio. Então, você teve uma ação, aí com isso, você tem uma relação de feedback negativo, aqui, ó. Ou seja, uma retroalimentação. Ou seja, deu a resposta, para de produzir, de estimular o hormônio. Aqui, ele colocou o exemplo, tá, da secretina, que é aquele hormônio que é produzido pelo intestino, perfeito? Então, ó, quando o bolo alimentar, né, o quimo, ele chega no intestino, ele chega com pH de 2. Lembra que lá o pH tem que ser por volta de 8? Lembra disso? 8, 9? Então, as células S do duodeno estimulam a liberação de secretina. Aí, o que acontece? A secretina, ela atua nas células pancreáticas para liberar o bicarbonato. Quando libera o bicarbonato, o pH que estava 2 foi para 9. Aí, o que acontece? Vem a resposta aqui e estimula para... por exemplo, tem bastante... o pH já está baixo. Estava baixo, subiu. O pH está por volta de 8 agora. Tudo bem? Então, aí para de liberar a secretina. Joia, isso chama-se feedback negativo ou sistema de retroalimentação. Tudo bem? Tranquilo? Isso a gente vê um pouquinho de retroalimentação e feedback e enzimas. Beleza? Os hormônios são produzidos por células, glândulas ou tecidos. Nós vamos ver lá as glândulas, beleza? Mas são vários tipos de células que podem produzir esses hormônios. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Os hormônios, quanto à constituição química, eles podem ser classificados em proteicos, derivados de aminoácidos e corticoides. Esteroides, perdão. Tudo bem? Então, aqui você tem o hormônio proteico, inclusive a esmagadora maioria dos hormônios são proteicos. Aqui é o exemplo da insulina, beleza? Que contém 51 aminoácidos, que ela tem uma cadeia A e uma cadeia B. A cadeia B tem 30 aminoácidos, a cadeia A tem 21 aminoácidos, ligados por pontes de sulfeto. Olha aqui as pontes de sulfeto, ó. Perfeito? Joinha? Então, aqui você tem insulina, glucagon, ocitocina, ADH, que nós vimos no sistema urinário, beleza? E como são hormônios proteicos, eles têm que ser produzidos naquela via.
retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi e secreção. Porque se eles são proteicos, eles vão atuar fora do organismo. Fora do organismo não, perdão. Fora da célula. Joia? Então a síntese proteica, lembra que o retículo endoplasmático rugoso, ele está envolvido na síntese de proteínas que serão exportadas. Então aqui você tem um RNA mensageiro que tem a informação para a síntese da insulina, por exemplo. Aí ele produz o pré-hormônio, que aqui é a pré-insulina. Essa pré-insulina ela vai ser empacotada. Essas vesículas vão ser transportadas e vão chegar ao aparelho de Golgi. No aparelho de Golgi, essa molécula ela vai passar pela transformação, formando uma parte do hormônio ativo e um peptídeo porque aqui o pré-hormônio, se for a insulina, ele tem 81 aminoácidos, a pré-insulina. E a insulina ativa tem 51. Então aqui vai formar o hormônio ativo, com 51 aminoácidos, e um fragmento de peptídeo, que vai ser lançado na corrente sanguínea e depois ele é reaproveitado. Perfeito? Então a insulina é lançada aqui na corrente sanguínea, beleza? Na corrente sanguínea, e então vai atuar aí nas células-alvo. É assim que ocorre o processo de formação do hormônio proteico. Lembre-se, retículo endoplasmático rugoso vai formar proteínas para atuarem fora da célula. São proteínas para exportação. As proteínas que são usadas dentro da célula é aquela síntese proteica que acontece mediante aos ribossomos que estão livres aqui, ó, no citoplasma. Perfeito? Joia? Então tá bom. Agora, os hormônios derivados de aminoácidos. Aqui nós temos o aminoácido triptofano. O triptofano, ele é o precursor da melatonina. Essa melatonina é um hormônio que é liberado pela glândula pineal, que eu falei com vocês um pouquinho, lá no sistema nervoso. Tudo bem? A pineal, ela está aqui, ó, no epitálamo. Por isso que ela pode ser chamada também de epífise. Beleza? Ó, aqui ela, ó. Aqui está ela. Tudo bem? Aqui. Aqui está a hipófise, aqui está o tálamo. Perfeito? Tranquilão? Então, meus queridos, o triptofano, ele produz a melatonina. Aqui está o triptofano, ó, triptofano. Esse triptofano, ele vai passar por uma rota metabólica, inclusive vai produzir a serotonina, daqui do triptofano também. A serotonina é um hormônio do bem-estar, do se sentir bem, beleza? Essa é a serotonina, tudo bem? Aí o triptofano, inclusive, por isso que quando você come chocolate, chocolate tem triptofano, beleza? O chocolate, ele libera o triptofano e aí produz a serotonina, que te dá uma sensação de bem-estar, beleza? Aí essa serotonina, ela vai ser utilizada também para produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, beleza? É ele que prepara você para dormir. Joia? Ele é um hormônio importantíssimo para regular o sono, tudo bem? Esse hormônio, ele é produzido na escuridão. Ele é produzido no período escuro. Olha só aqui no gráfico. Aqui, deixa eu pegar minha caneta, ó. Aqui do gráfico, aqui, daqui para cá nós temos as horas e aqui a quantidade de melatonina que é produzida. Olha só, aqui é meia-noite. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Ó, aqui é meia-noite. Aqui é meia-noite. Tudo bem? Aqui é meia-noite. Deixa eu me ajeitar com o mouse aqui, velho, que ele tá... Ó, aqui é meia-noite. Tudo bem? Olha, então se aqui é meia-noite e aqui é 6 da tarde, aqui deve ser mais ou menos umas 6, 7, 8, 9, umas 9 horas da noite, mais ou menos aqui. Então, umas 10 horas. Então, às 10 horas da noite, ele começa a ter um pico ali, ele tem um pico de produção para te preparar para o sono. Beleza? Aí ele começa a cair essa quantidade aqui
Logo depois que amanhece, aí ele cai drasticamente e se mantém em níveis baixos durante o dia. Perfeito? Então, esse hormônio é o hormônio da escuridão. Uma coisa que os especialistas têm falado é o seguinte: evitar levar o celular para a cama. Por quê? Ele é produzido só na escuridão. Se você vai com o celular antes de dormir, ele inibe a produção da melatonina. Entendeu? Então é por isso que não pode levar o celular para a cama antes de dormir. Beleza? Tranquilão? Então tá bom. Agora, nós temos aqui os hormônios derivados do aminoácido tirosina. A tirosina, ela é precursora dos hormônios tiroxina, tá? E triodotironina, que são os hormônios da tireoide, que trabalham no metabolismo. Nós vamos ver na hora de chegar na tireoide. E aqui nós temos as catecolaminas, beleza? Aqui nós temos a adrenalina, que é um hormônio que também é utilizado nas experiências de luta ou fuga, beleza? Nós temos aqui a noradrenalina, que mantém os batimentos cardíacos mais ou menos ao mesmo tempo ali. Já vou falar isso aí para vocês depois, tá? Então não vou entrar em detalhes. E a dopamina, que é o hormônio do prazer. É liberado quando você faz exercícios, quando você faz... enfim, quando você faz uma coisa, beleza? Quando você... ele é o hormônio do bom humor, beleza? Esse é a dopamina. Joia? Tranquilo? Então tá. Então, aminoácidos, triptofano e tirosina. Joia? Hormônios esteroides são aqueles que derivam do colesterol. Aqui, por exemplo, ó, do colesterol é produzido a progesterona, é produzido a testosterona, é produzido o cortisol, que nós veremos mais adiante, a aldosterona, que já foi visto lá no sistema urinário, beleza? Então, são todos hormônios que derivam do colesterol. Então, o colesterol não tem só coisa ruim, não é? A gente só pensa em infarto quando fala de colesterol. Mas não, tem coisa que é necessário o colesterol. Tudo bem? Aqui nós temos as principais glândulas endócrinas. Aqui nós temos a epífise, que eu não vou falar mais, porque é a glândula pineal, que nós já conversamos. Aí nós temos aqui a hipófise, a tireoide, as paratireoides, o pâncreas, as suprarrenais, testículos e ovários. Perfeito? Então essas são as glândulas que nós vamos trabalhar. Lembrando que o sistema nervoso também produz neurotransmissores que atuam como hormônios. No caso, a adrenalina é uma, beleza? Aí você tem aqui, então, que o sistema nervoso e outras células também produzem hormônios. Como já disse para vocês em outras situações, o estômago produz um hormônio chamado gastrina. O intestino, como eu falei no início desta aula, produz a secretina. O coração, ele produz o hormônio natriurético atrial, que quando você está com uma pressão arterial elevada, ele produz para eliminar o sódio. Os rins produzem a eritropoetina, que é o hormônio que é responsável, né? É o hormônio responsável por estimular a produção de hemácias. E o tecido adiposo produz um hormônio chamado leptina. A leptina é um hormônio que é produzido pelo tecido adiposo e ela é o hormônio responsável pela saciedade. Beleza? Então é pela saciedade esse hormônio. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá começar com a nossa primeira, que é a hipófise, a glândula mestre, beleza? A hipófise, ela tem duas partes, tudo bem? A hipófise, ela tem duas partes. Antigamente, lá na época do EPA, a hipófise ela era chamada de pituitária também, perfeito? De pituitária. Ô, malzinho. Joia? Ó, aqui é o seguinte. Primeiro, ela tem duas partes. Ela tem a neurohipófise, ou hipófise posterior, e a adenohipófise, ou hipófise anterior.
Olha, aqui está a hipófise, ela fica alojada em uma cavidade do osso esfenoide aqui, ó. Isso aqui é um osso chamado esfenoide que está no crânio, beleza? Aqui nós temos o seguinte, primeiro, a hipófise, ela tem uma parte que é de tecido epitelial, que atua como uma glândula mesmo, beleza? Com uma verdadeira glândula endócrina, que é a adenohipófise. Então, a hipófise anterior. Agora, a hipófise posterior, ela é uma extensão do tecido neural. Por exemplo, ó, aqui está o hipotálamo, tudo bem? Então, o prolongamento do hipotálamo é o que vai formar a hipófise posterior. Perfeito? Aqui é importante você saber que a adenohipófise, que é a hipófise que vem de tecido epitelial, ela produz e secreta hormônios. 3 tipos de hormônios. Hormônios tróficos, somatotrofina e prolactina. Tudo bem? Agora, a neurohipófise, ela não produz hormônios. Ela só armazena hormônios que foram produzidos pelo hipotálamo e secreta eles. Então, ela armazena, ela não produz. Quem produz é o hipotálamo, que são 2 hormônios apenas, que é ocitocina e o ADH. Perfeito? Então, vamos lá. Na adenohipófise, ela produz e libera vários hormônios, e nós temos aqui os hormônios tróficos. O que seriam hormônios tróficos? Trófico quer dizer alimento. Então, esses hormônios, na verdade, eles nutrem outras glândulas que vão produzir hormônios. Então, é por isso que são chamados de hormônios tróficos. Eles vão suprir outro hormônio, ele vai alimentar outra glândula e esta vai produzir hormônios. E aí nós temos os seguintes hormônios tróficos. O hormônio tireotrófico, ou TSH, que vai estimular a glândula tireoide. Nós temos o hormônio adrenocorticotrófico, adrenais, não é? Porque ele vai estimular o córtex da suprarrenal, que também pode ser chamada de adrenal, porque ela vai produzir adrenalina, tudo bem? Então, vai estimular, então, o hormônio adrenocorticotrófico estimula o córtex da suprarrenal, o tireotrófico, que é o TSH, estimula a tireoide, beleza? Aí nós temos o hormônio folículo estimulante, que estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos e também vai atuar na produção de espermatozoides. Tanto o hormônio folículo estimulante quanto o hormônio luteinizante, que são chamados de gonadotróficos, beleza? Eu vou falar com vocês na reprodução humana, tudo bem? Eu vou falar com vocês na reprodução, joia? Bom, aí então nós temos os tróficos, que são esses 4, e nós temos o hormônio de crescimento, ou também chamado GH, que vem de growth, de crescimento, perfeito? Growth, crescimento. Então, hormônio de crescimento pode ser chamado simplesmente de HC, ou da sigla do inglês, não é? GH, beleza? Ou chamado também de somatotrofina, é o hormônio do crescimento. Esse hormônio, principalmente, ele promove o crescimento de cartilagens e ossos, beleza? Mas ele também atua na musculatura de uma forma em geral, tudo bem? A produção dele cai drasticamente após a puberdade, tudo bem? Então esse cara estimula o crescimento, estimula a síntese proteica, beleza? Por isso que o cara, nessa época, na puberdade, ele vai aumentando a massa muscular, porque estimula a produção de hormônio do crescimento. Perfeito? Agora, esse hormônio do crescimento, quando está em deficiência na infância, ele vai causar o nanismo. Só que eu não coloquei a foto do nanismo por falta de GH. Por quê? Porque é difícil você determinar ali. Eu não achei nenhuma foto. Eu já vi, mas não achei nenhuma foto. Que é o seguinte, esses daqui são anões? São. Só que esses não são anões por falta de GH. Esses são anões acondroplásicos, que é aquela condição genética que há uma má formação aí dos ossos, que é a acondroplasia, aquela forma genética. Inclusive, em homozigose dominante, eles são letais. Lembra disso lá da genética?
Então, qual é a diferença? O nanismo por GH, o indivíduo que porta ela, ele tem a mesma proporção de um adulto, só que pequeno. É a mesma proporção, entendeu? É igualzinho um adulto, só que pequeno. Agora, qual que é a diferença desse aqui? Esse daqui, repara, cabeça e tronco são normais. São normais. O que diminui? Os membros, pernas e braços. Então, esse é o acondroplásico. O anãozinho, o anão por falta de GH, é que ele tem uma baixa estatura, mas o corpo dele é proporcional. Aqui o corpo é desproporcional. Se você pegar esses dois que são normais para o crescimento, não é? Você vai ver que a cabeça dele aqui, ó, é quase o tamanho da cabeça do anão. Só que ele é muito mais alto que o anão. Perfeito? Tranquilo? Espero que tenha entendido. O excesso na infância de GH, ele causa o gigantismo. Beleza? Esse cara aqui, eu acho que ele tem 2,30 m, 2 m e tralalá. Beleza? Então, aqui são as pessoas com tamanho normal e aqui excesso de GH na infância. Beleza? Agora, o excesso de GH no adulto causa um quadro chamado acromegalia. Megalia quer dizer o aumento, acro quer dizer extremidades. Então, esse aqui vai causar o crescimento anormal, não é? Do rosto, beleza? E das mãos e dos pés. Então, cresce bastante o rosto, cresce as mãos e os pés. Olha só essa mulher aqui, quando ela descobriu, e depois, quando ela já estava com um estágio bem avançado da acromegalia. Então, vai crescer bastante os pés, vai crescer bastante o crânio. O cara mais famoso que tem acromegalia é o Maurice, eu acho que é Tillet, que pronuncia, não sei, que é um nome francês. Beleza? Esse cara aqui, ele era muito culto, beleza? Ele falava 14 línguas fluentemente e aos 17 anos ele começou a apresentar o quadro de acromegalia. Ele nasceu na Rússia, ele tem pais franceses, beleza? Só que quando o pai dele morreu, eles voltaram para a França, ele e a mãe dele. E aí ele começou a ter deformações no rosto, porque ele descobriu que ele tinha isso aos 17 anos. E aí ele começou a ficar deformado e ele ficou grande, só que ele ficou forte também. Entendeu? E aí ele percebeu isso, porque ele começou a ficar deformado e muita gente falava que ele parecia um monstro. Tá? Só que aí ele percebeu que ia ficando forte. E logo ele começou a participar de luta livre. Beleza? E por ser um lutador muito querido e talentoso, o pessoal chamava ele de o Anjo Francês. Isso aqui foi por volta de 1940, mais ou menos. Beleza? Era um lutador de luta livre. E aí uma coisa que chama atenção, olha só, olhando essa foto, lembra de quem? Lembra de quem? Esse cara lembra esse outro, o Shrek, né? Alguns dizem que ele foi a inspiração para a produção do Shrek. Porém, a DreamWorks Animation, ela nega que usou ele como modelo para produzir o Shrek. Beleza? Joia? Então tá bom, meus lindos. Então, além da adenipófise, ainda na adenipófise, além do hormônio GH, produz a prolactina. A prolactina ela tem outras funções no organismo humano, mas para a prova de vestibular, estimula a produção de leite. Grava isso, pelo amor de Deus. Estimula a produção, porque a secreção vai ser o outro hormônio que nós vamos ver. Beleza? Então, ó, prolactina, pró-leite, estimula a produção do leite nas glândulas mamárias. Beleza? No homem não tem uma função muito bem determinada para isso aí, não. Tudo bem? Joia? Agora, eu quero que você entenda o seguinte, tem outras funções? Tem, mas para vestibular, prolactina, produção de leite. É isso. Joia, tem alguns lugares que falam que ele estimula a produção de progesterona na mulher, beleza?
Inclusive tem, deixa eu ver um negócio aqui, ó, no próprio Amabis, que é esse livro aqui, ó, esse livro aqui, ele fala que, ó, a prolactina atua sobre os ovários, promovendo a secreção de progesterona. Só que é só ele que fala isso, aqui para ensino médio, beleza? Mas para prova mesmo, grava que ele estimula a produção de leite. Beleza? Joia? Revisando sobre a adenipófise. Então, primeira coisa, o hipotálamo, ele produz hormônios que estimulam a hipófise. Não vamos entrar em detalhes deles. Mas na hipófise, então, aqui na adenipófise, ó, na adenipófise, vai ter a produção da prolactina, que vai atuar nas glândulas mamárias produzindo leite. O GH, que atua no sistema músculo-esquelético promovendo o crescimento. Beleza? Aí nós temos os hormônios tróficos. O tireotrófico, que vai estimular a glândula tireoide. O adrenocorticotrófico, que estimula o córtex da suprarrenal, que é essa parte externa aqui, ó, o córtex. Aqui dentro é a medula. Os gonadotróficos, LH e FSH, que estimulam tanto ovários quanto testículo, que são as gônadas. Perfeito? Então, esse é um resumo legal para você lembrar qual é a função aí, quais são os hormônios da adenipófise, já que são bastante. Perfeito? Então, a neurohipófise ou hipófise posterior, pelo amor de Deus, ela secreta hormônios produzidos no hipotálamo. Beleza? Secreta hormônios produzidos no hipotálamo. Tudo bem? Hipotálamo. Tudo bem? Então ela não produz, ela só secreta. Então, a neurohipófise, ela secreta a ocitocina, que ele acelera as contrações uterinas no momento do parto e também ele estimula a liberação do leite, a expulsão do leite na amamentação, beleza? Inclusive, o que estimula a expulsão do leite e a produção também, lá pela prolactina, é o sugar o bico do peito da mãe, tá? Esse sugar estimula a produção do leite e estimula a expulsão do leite. Esse hormônio também é chamado de hormônio do amor, porque ele é o hormônio da afetividade. Tudo bem? O amor é da afetividade. Alguns estudos sugerem que, por exemplo, a dificuldade da interação com outras pessoas, no caso do autismo, pode ser algum problema na via de produção da ocitocina. Tudo bem? Então, esse é um hormônio. O outro hormônio liberado pela neurohipófise é o hormônio antidiurético ou vasopressina, que nós vimos lá no sistema urinário, que ele aumenta a permeabilidade dos túbulos néfricos distais e também do ducto coletor, para aumentar a reabsorção de água. Beleza? Tranquilo? Então, assim, nós terminamos essa nossa primeira aula de sistema endócrino. Beleza? Um grande abraço e até mais.